Olá, nessa aula nós vamos falar sobre a ditadura civil militar no Brasil, vamos falar sobre a resistência ao regime e a censura praticada pelo regime. A proposta dessa vez é que a gente possa fazer isso observando alguns documentos e relatos da época. Sobre a resistência ao regime militar, tem destaque a resistência democrática, que já foi citada na aula passada, que eram as grandes manifestações de rua contra o regime, a luta armada contra os militares, a resistência praticada na imprensa, a arte de protesto e também a resistência indígena. Muitas dessas pessoas que se envolveram na resistência ou na luta contra o regime militar vão sofrer com perseguições, prisões, torturas, assassinatos e algumas também vão viver em exílio, ou seja, vão viver fora do país por serem perseguidas pelo regime. A primeira das formas de resistência ao regime militar que nós vamos tratar nessa aula é a luta armada. Basicamente o que acontece é que uma parte da oposição a essa ditadura acreditava que a única maneira de conseguir vencê-la, de superá-la, era também se armando para lutar contra um regime que afinal era militar e, portanto, armado. Então se forma aqui no Brasil vários grupos de resistência armada, eu cito alguns aí no slide, como a Ação Nacional Libertadora, ANR, a Vanguarda Popular Revolucionária, o VPR, e o Movimento 8 de Outubro, o MR8. Esses grupos, então, começam a praticar ações armadas contra o regime. Para dar alguns exemplos de ações que esses grupos praticavam, eles iam desde ataques a quartéis das Forças Armadas para conseguir armas para lutar contra o regime, atentados e ataques contra pessoas que eram vinculadas à ditadura civil-militar, brasileiros ou estrangeiros, haviam vários agentes estrangeiros que estavam aqui no Brasil dando apoio à ditadura militar. Também havia a prática de assalto a bancos. Os assaltos eram praticados para que eles conseguissem dinheiro para poder sustentar esses movimentos armados contra a ditadura. A opção pelo assalto a banco é porque os bancos eram grandes financiadores e enriqueciam muito também com o regime militar. E também havia a prática de sequestro de autoridades estrangeiras. Por exemplo, embaixadores ou diplomatas estrangeiros que viviam aqui no Brasil. Esses grupos iam, sequestravam essas pessoas e trocavam esses sequestrados por presos políticos. Então, como funcionava? Ia lá um grupo e sequestrava, por exemplo, um embaixador da Alemanha, por exemplo. E aí trocava esse embaixador por presos políticos. Então, esses grupos iam lá, faziam sequestro, chegavam lá no regime e falavam: nós trocamos essa autoridade internacional aqui por um determinado número de presos políticos que vão ser enviados para viver no exílio, ou seja, para viver fora do país. Essa foto que vocês estão vendo aí do lado é um grupo de presos políticos que foram trocados por uma dessas autoridades de outros países que estavam aqui no Brasil, que havia sido sequestrado, para viver então em exílio. Essas pessoas que participavam dessa resistência contra o regime, boa parte delas vai ser pega, vai morrer durante sua luta contra o regime, e elas eram taxadas pelo regime militar como terroristas. Ouçam o depoimento. No dia 10 de novembro de 1972, no Jornal Nacional, o Cid Moreira lê uma nota oficial do Primeiro Exército, dando conta de que foi morta num tiroteio a terrorista Aurora Maria Nascimento Furtado. E de manhã cedo, no dia seguinte, a família me liga e me pede para ver se eu conseguia liberar o corpo. Eu fui ao exército, o exército que não era no DOPS, eu fui para o DOPS, disseram que não era lá. E quando eu descia do elevador, um policial que me conhecia das tantas idas me disse: o corpo estava no IML, mas já foi para o cemitério no Caju. E eu fui para lá. Cheguei lá, estava a Dirce Drache. Dirce Drache é uma advogada que trabalhou com Lino Machado. Quando eu cheguei, a Aurora estava já no caixão. Gente, é muito difícil lembrar isso. Ela foi posta um pano branco rasgado na manga e aqui para imitar um vestido.
A gente foi cobrindo de flores. Ela tinha um olho saltado, o outro completamente preto, um afundamento. Um afundamento no maxilar, uma fratura exposta no braço, mordidas pelo corpo, não tinha unha nem bico de peito. O cabelo dela era liso, ela tinha 26 anos, branquinha, eu tinha a mesma idade dela. O cabelo dela liso assim, e tinha uma franja que tinha sido cortada em cima da sobrancelha, toda irregular. E eu fiz um gesto, desse gesto de carinho que você faz em criança, passando a mão assim. Quando eu passei a mão, que o cabelo levantou, meu dedo afundou. Aí eu comecei a mexer no cabelo. Eles tinham, a última coisa que fizeram com ela foi apertar um torniquete. Por isso que ela tinha o olho saltado. Quer dizer, a única prova é a minha palavra e a da Dirce. O pior disso é que eu tenho certeza que os homens que fizeram isso com ela eram os mesmos que estavam lá. Até a ambulância sair com o corpo dela para São Paulo. A gente tratou de botar muita flor nela para ver se os pais não percebiam. Desculpa. Desculpe terminar assim, mas esse é um pedaço do Brasil que foi ocultado durante muito tempo. Antes de falar do tema do slide atual, eu gostaria de chamar a atenção para alguns pontos do depoimento que vocês viram no slide anterior. Eu sei que chama muita atenção da gente toda aquela barbaridade que ela descreve das torturas que essa pessoa passou, quando ela fala do bico dos seios, das unhas, da cabeça esmagada por um torniquete. Mas eu gostaria de chamar a atenção para um outro ponto importante que ela diz lá no começo do depoimento dela, né, quando ela afirma assim que na emissora de TV foi lido uma nota oficial do Exército dando conta de que a terrorista havia sido morta numa troca de tiros. Essa era uma nota oficial, ou seja, era informação oficial que o governo estava passando. Agora, imagine para a grande maioria das pessoas que ligou a TV e ouviu essa nota oficial sendo lida, para a grande maioria dessas pessoas que não tinham consciência de tudo aquilo que acontecia, elas realmente acreditavam ou puderam acreditar naquela nota oficial de que uma terrorista havia sido morta em uma troca de tiros. É lógico que muitas dessas emissoras de TV acabaram se aliando ao regime militar e realmente servindo como porta-vozes daquilo que o governo desejava. Mas muitos jornais, e principalmente muitos jornalistas, na verdade, tentaram denunciar sim, algumas coisas durante o regime militar, desde de prisões a casos de corrupção. Porém, a ditadura praticava um negócio que nós chamamos de censura. Eu acredito que todo mundo saiba o que é censura já. E essa censura, ela acabava por impedir que notícias que fossem consideradas ruins para o regime fossem publicadas nesses jornais. Então, como funcionava, né? Havia toda uma estrutura dentro do regime militar, da ditadura civil-militar, para censurar desde jornais que publicariam notícias contrárias ao governo, como, por exemplo, casos de corrupção, até peças de teatro, músicas que fizessem críticas ao governo. Desde de críticas ao regime em si, até visões de uma moral diferente daquela que o regime pregava. Em alguns jornais, para tentar denunciar para o público que lia as notícias que eles haviam sido censurados,
Esses jornais, no lugar das notícias que haviam sido impedidas de ser publicadas, colocavam lá poemas, receitas. Aí o que acontecia, né? Quando a pessoa, o leitor lá, via que do nada, no meio de uma página, ao invés de uma notícia, tinha um poema, eles já sabiam que ali havia alguma notícia contrária ao regime, que o regime censurou. Músicas que denunciassem o regime ou que expressavam uma visão de mundo que não fosse conservadora também podiam ser censuradas. A mesma coisa valia para filmes que criticassem o regime ou criticassem a sociedade que o regime pregava, e para peças de teatro também. Muitos artistas, principalmente na música, procuraram então meios de contornar a censura, disfarçando as suas críticas nas letras das músicas. Então, para confirmar aquilo que eu disse no slide anterior, eu coloquei para vocês 2 páginas diferentes de jornais da época. As 2 páginas são do Jornal Estado de São Paulo, em que no lugar de notícias estão 2 poemas, 2 trechos de Lusíadas. Isso não significa, claro, que esses jornais fossem necessariamente jornais de oposição ao regime, mas significa que alguns jornalistas dentro desses jornais tentaram sim publicar notícias que eram contra o regime, como, por exemplo, casos de corrupção, ou críticas mesmo ao regime, e essas críticas elas eram impedidas. Como que isso acontecia, né? Existia dentro das redações dos jornais a figura do censor, que era uma pessoa, né, um funcionário do governo, da censura do governo militar, que lia os jornais antes deles serem publicados e indicava se determinada notícia podia ou não ser publicada. Por isso, até hoje existe uma ideia de que durante o regime militar não havia corrupção, por exemplo. Ora, se havia censura, é claro que essa censura impedia que essas notícias contrárias ao regime fossem publicadas. Ou seja, a grande maioria do público não tinha conhecimento dos casos de corrupção ou de qualquer outro aspecto negativo do regime. Se nos jornais havia tentativa de denunciar a censura, substituindo as notícias censuradas por poemas ou por receitas, nas artes também havia uma tentativa de superar a censura. Como exemplo, eu coloquei o teatro de arena e o teatro de oficina, que eram 2 grupos teatrais que montavam peças de teatro, que criticavam o regime, criticavam aquela sociedade que o regime pregava. O cinema novo, que é um tipo de cinema nacional, de baixo orçamento, que montava filmes também criticando o regime, também fazendo críticas sociais importantes. E havia também os mais famosos, que eram as canções de protesto. Essas canções eram apresentadas geralmente em festivais de música, que eram bem populares na época. Muitos dos compositores tentavam driblar a censura, escrevendo umas letras assim, muito bem elaboradas, de duplo sentido, em que a crítica ao regime militar ela ficava meio disfarçada, a crítica ao regime ou a crítica àquela sociedade conservadora que o regime pregava. O mundo, inclusive, naquela época, passava pelo que nós chamávamos de contracultura. Não vou especificar aqui o que é só para a gente entender. A contracultura era uma tentativa de superar a sociedade conservadora que existia lá nos anos 60, principalmente. Tá? Um dos exemplos dessas músicas de contracultura aqui no Brasil era a Tropicália, que misturava a música nacional com o rock internacional. Prepare o seu coração, das que eu vou contar. Eu venho lá do sertão, eu venho lá do sertão, eu venho lá do sertão e posso não lhe agradar. Aprendi a dizer não, ver a morte sem chorar, e a morte o destino tudo, a morte o destino tudo, estava fora de lugar, eu vivo pra consertar.
vejo um vaqueiro morrer. Boiadeiro muito tempo, laço firme, braço forte, muito gado, muita gente, pela vida segurei, seguia como no sonho, que boiadeiro era um rei. Mas o cavalo vai rodando, nas patas do meu cavalo, e no sonho se sonhando, as visões se clareando, as visões se clareando, até que um dia acordei. Então não pude seguir, valente lugar-tenente, de dono de gado e gente, porque gado a gente mata, tange terra engorda o mar. Não vou rodar, não posso me desculpar, não canto pra enganar, vou pegar minha viola, vou deixar você de lado, vou cantar no outro lugar. Na boiada já se foi, boiadeira já filei, não ruíne por ninguém que junto comigo houvesse, que quisesse ou que pudesse, por qualquer coisa de seu, por qualquer coisa de seu, querer mais longe que eu. Mas o mundo foi rodando nas patas do meu cavalo, e já que um dia montei, agora sou cavaleiro. Laço firme, braço forte, na boiada já se foi, boiadeiro já filei, não colhi nem por ninguém que junto comigo houvesse, que quisesse ou que pudesse, por qualquer coisa de seu, por qualquer coisa de seu, querer mais longe que eu. Mas o mundo foi rodando nas patas do meu cavalo, e já que um dia montei, agora sou cavaleiro. Laço firme, braço forte, o reino que não tem rei. Vai, 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 No slide anterior, vocês viram que havia lá um vídeo e a letra, o trecho de uma música, na verdade, a letra de uma música, que é a música Disparada, um compositor chamado Geraldo Vandré, que escreveu várias músicas de protesto contra a ditadura. A música ali no vídeo é interpretada pelo Jair Rodrigues e ele é apresentado em um daqueles festivais que eu falei para vocês que era bastante popular na época. E aí eu queria chamar a atenção para duas coisas no vídeo. A primeira delas é o grande número de militares que estavam na apresentação, e você observa até na expressão deles assim que eles estavam vigiando, né, vigiando para ver se não havia nenhuma crítica à ditadura ou nenhum desvio de conduta ali. E também que há um momento ali no vídeo em que a plateia começa a gritar, ela meio que vai ao delírio ali, e eu queria que vocês prestassem atenção em qual é a crítica que está sendo feita naquele momento da letra para a plateia reagir daquele jeito. Já no slide atual, eu coloquei a letra de duas músicas de um outro compositor importante chamado Chico Buarque, que também escreveu várias músicas de protesto contra o regime. Diversas delas foram censuradas, inclusive. A primeira delas é uma música chamada Cálice. E do lado direito tem o documento de censura da música, de quando a música foi censurada pelo regime militar. Eu queria que vocês dessem uma olhada no documento, uma olhada na letra da música e procurassem entender o porquê que essa música foi censurada pelo regime, né? O que há escondido na letra dessa música que é uma crítica ao regime militar. Já a segunda música, segunda letra de música, é uma música chamada Apesar de Você, que também é uma crítica assim, até mais direta ao regime militar, mas, ao contrário da primeira, essa música acabou passando pela censura. O censor ou os censores que viram a música, que olharam a letra da música, não perceberam que a música estava criticando o regime. Eles acreditavam que, na verdade, contava a história de uma briga de um casal. Então, essa música acabou passando pela censura, chegou a ser gravada. E aí, quando ela começou a ser ouvida, né, distribuída, os militares perceberam o erro que havia sido cometido e censuraram a música e proibiram ela no país. Existiram também outras formas de resistência contra a ditadura militar.
Dois casos que a gente vai falar nesse último slide são da resistência indígena e dos movimentos negros no Brasil. No caso dos indígenas, já no início da ditadura militar, em 1967, é criada a FUNAI, que é a Fundação Nacional do Índio, que existe até hoje, embora ela funcione de forma bastante diferente. Tá? A FUNAI, quando ela é criada em 1967 pela ditadura militar, ela tem por objetivo tutelar as populações indígenas para destruir a cultura dessas populações. Né? A justificativa ou a ideia que a ditadura militar tentava passar é que eles seriam integrados à população brasileira. Na verdade, o interesse da ditadura militar era tirar essas populações de suas terras para permitir as políticas econômicas de desenvolvimento que a ditadura militar queria praticar. Então, por exemplo, se havia lá o objetivo de se construir uma estrada e precisasse eliminar ou retirar uma população indígena inteira de um determinado lugar, eles iam lá e tiravam. Para construir estrada, para construir hidrelétrica, para facilitar a vida de latifundiário, ou seja, de grandes proprietários de terra que queriam expandir as suas fazendas para suas plantações. Ou seja, essas populações indígenas elas eram vistas pela ditadura civil-militar como empecilhos. E hoje já é conhecido que várias dessas populações vão ser massacradas durante a ditadura militar. Várias lideranças indígenas também vão ser submetidas à repressão do regime. Posteriormente, já no final aí da ditadura militar no Brasil, é criada a União Nacional Indígena, que reúne vários povos indígenas na luta por garantia dos seus direitos. Tá? Outro movimento importante no Brasil na época são os movimentos negros. Esses movimentos eles têm inspiração nas lutas contra o racismo e contra a segregação racial que aconteciam nos Estados Unidos e na África do Sul. Racismo, imagino que todo mundo saiba o que é. Segregação racial, para vocês entenderem assim, de uma maneira bem simples, já que não é o objetivo da aula aqui, tanto nos Estados Unidos quanto na África do Sul, existiam leis de segregação racial, ou seja, eram leis que separavam racialmente as pessoas. Quem era branco tinha os direitos, quem era negro tinha menos direitos. Nesses dois países isso acontecia. Talvez você já tenha ouvido nomes como, por exemplo, do Nelson Mandela, que vai lutar na África do Sul contra o Apartheid, que era o nome dado a essa legislação de segregação racial. Nos Estados Unidos, talvez vocês tenham ouvido falar de nomes como Malcolm X ou do Martin Luther King, que também vão lutar contra o fim das leis de segregação racial e contra o racismo. Nos Estados Unidos, em diversos estados, haviam leis que davam direitos diferentes para quem era branco e para quem era negro. Havia, por exemplo, escolas para quem era branco, escola para quem era negro, banheiro para quem era branco, banheiro para quem era negro. Haviam estados, por exemplo, que garantiam ao branco o direito de sentar no banco do ônibus e o negro era obrigado a levantar para ceder o seu lugar. E aí, nesse contexto, então, nesses dois países, surgem várias lutas contra o racismo e contra a segregação racial. Inclusive, vale para vocês prestarem atenção naquilo que acontece nos Estados Unidos hoje, onde existem aí várias manifestações contra o racismo, contra a violência policial contra a população negra. Baseado, então, né, ou influenciado ou inspirado por esses movimentos nesses dois países, surgem aqui no Brasil vários movimentos negros, né? Não que eles sejam um fenômeno dessa época, já existiam movimentos negros antes, e que vão lutar pelo fim do racismo no Brasil, pela superação do racismo e pela valorização da cultura negra no Brasil. Nesse último slide, eu optei por colocar essa imagem para que a gente faça uma reflexão. Na abertura da aula, eu coloquei a imagem de vários desaparecidos ou pessoas assassinadas durante o regime militar aqui no Brasil, durante a ditadura civil-militar. Essa última foto é de uma vala comum que foi descoberta nos anos 90 em um cemitério aqui em São Paulo, no bairro de Perus. Tá, essa vala comum, soube-se depois, né, das investigações, que era uma vala onde a ditadura jogava aquelas pessoas que haviam sido mortas pelo regime civil-militar aqui no Brasil.
Tá? Então essas ossadas que vocês estão vendo aí são de presos políticos assassinados durante a ditadura militar. Alguns já se sabem quem são, né? Alguns corpos foram identificados, algumas ossadas foram identificadas, mas outras nunca foram identificadas. Estão ainda aguardando. É para a gente se sensibilizar e entender que muitas das famílias ainda não sabem o que aconteceu com seus familiares, que lutaram contra o regime militar para restabelecer uma democracia no Brasil, e é isso que aconteceu com boa parte dessas pessoas. Inclusive, na atividade que eu propus para vocês essa semana, vocês vão encontrar lá um pedido para fazer uma breve pesquisa sobre essa vala comum encontrada no cemitério no bairro de Perus, aqui em São Paulo.